Olá a todos, bem-vindos a mais um dos vídeos nesta saga de workshops. Nesta altura, já no último vídeo, vimos do ponto de vista teórico classes e programação orientada a objetos, portanto já vimos classes abstratas, interfaces, enums, packaging, modificadores de acesso, genéricos, portanto já temos as ferramentas necessárias para começarmos a fazer alguns programas. Portanto, tal como eu vos disse, eu fui retirar este código aos slides da estrutura de dados, na parte de listas. Portanto, se vocês não tiverem acesso a se não têm essa disciplina, podem consultar os slides seguindo os links que estão na parte de recursos deste repositório, ou seja, a parte das aulas do docente Pedro Ribeiro. Portanto, tem lá os links deste ano e do ano passado. Portanto, basicamente, isto é o que lá está, mas só para vos explicar, temos aqui uma classe genérica, portanto, o Node pode receber quer strings inteiros, por aí, outros objetos, portanto, o Node pode receber até outros tipos, outras classes, certo? Que é o tipo genérico. Então, um nó guarda o valor, portanto, pode ser o valor real que nós queremos guardar e uma referência para o próximo elemento. E temos aqui então os getters, os setters e o construtor. Portanto, vocês já deviam ter a ideia, se não têm. É uma ideia simples, que é de uma linked list, uma lista ligada. Existem vários tipos. Existe o tipo normal, que é a lista ligada, a lista duplamente ligada, listas circulares. A diferença é, por exemplo, numa lista ligada, cada nó vai guardar apenas a referência para o próximo nó e o seu valor. Numa lista duplamente ligada, eu tenho um nó que guarda a referência para o próximo valor, guarda o seu valor e guarda também uma referência para o nó anterior. Essa é a diferença principal. Portanto, depois então temos a implementação dessa tal classe Node na geração de uma lista ligada. Portanto, mais uma vez, a lista ligada é uma lista genérica. Como vocês podem reparar, estamos aqui a guardar o tamanho da lista e o apontador para o primeiro nó da lista. Portanto, isto desta forma implica o quê? Que nós, para adicionar tanto no início, no fim, como remover do fim, nós temos que percorrer a lista toda. Certo? Que é aqui que estamos a fazer, estamos a percorrer a lista toda. Ora, isso, numa lista relativamente grande, é uma perda enorme, porque é uma complexidade ODN, né? Agora, para simplificar isso, podíamos ter uma referência para um nó, sendo esse nó o último nó. Podemos guardar a referência para o último nó. E isso faz com que a inserção e remoção de elementos no final da lista seja igual em termos de complexidade que a inserção e remoção de elementos no início da lista. A diferença é que o facto de termos mais uma referência, precisamos de mais memória. Portanto, há sempre aquele trade-off entre performance e memória. Portanto, aqui esta é a classe de implementação da lista ligada. Eu espero que ninguém, nesta altura, tenha dificuldade em interpretar este código. Também, se tiverem, podem seguir mais uma vez os slides do professor que está explicado cada função em algum detalhe. Portanto, agora o nosso objetivo era testarmos esta classe só para vocês verem isto dos tipos genéricos a funcionar. Portanto, criávamos uma classe chamada, por exemplo, testSingle, certo? Java, onde neste caso nós queremos, por exemplo, testar listas de strings. Portanto, mais uma vez, precisamos então de um scanner, certo? Scan system.in. Espero também que não tenham dificuldade a perceber isto. Portanto, basicamente o que é que nós queremos fazer? Nós queremos que vocês leiam do terminal de entrada uma lista, uma sequência de palavras e guardem isso na lista e imprimam essa sequência, certo? Portanto, é um programa relativamente simples. Portanto, para isso, vamos aqui utilizar um testSingle, uma função, certo? Portanto, pode ser private, neste caso, por uma questão de segurança, né? Portanto, é só o main que a vai chamar, portanto, não há necessidade nenhuma de estarmos com funções públicas. Static, porque uma função static só pode chamar métodos estáticos, certo? Não vai retornar nada, porque não há necessidade nenhuma e nós estamos aqui a retornar. Portanto, então temos agora um test string. Portanto, aqui nós agora vamos testar strings e vai receber então um scanner, certo? Test string. Portanto, neste momento nós já podemos então criar a nossa
lista ligada, é uma lista ligada de strings, certo? Nós aqui estamos a definir string, ou seja, ele aqui nesta classe vai estar a substituir este T por string e o mesmo na classe node. Damos então o nome list equals new. Podíamos agora fazer isto, que era singly linked list, e está-lhe a dar aqui string, certo? Mais uma vez especificar o tipo, no entanto, o Java percebe que nós, enunciando este tipo, o tipo que iria ser colocado aqui é igual a este. Portanto, podemos retirar isso, ele não se queixa, funciona. Portanto, neste momento, então, vamos pedir a sequência. Vamos só para um teste, para vermos se está tudo funcional. A ver se ele se queixa. A imprimir a lista. Portanto, podemos compilar a lista e ver se está tudo bem. Portanto, como vemos, é uma lista para já vazia, certo? Que é esperado. Portanto, a lista está vazia e então agora vamos ler a lista. Pronto. Nós podíamos fazer isto de duas formas. Podíamos continuar a ler enquanto houver próximo, certo? No entanto, é preferível nós perguntarmos ao utilizador quantas palavras é que ele quer colocar e criarmos um ciclo onde estamos a ler as palavras, certo? Portanto, how many? Perguntamos int n. Portanto, é o próximo inteiro. Consumimos então aquele trailing barra n. E agora for int 0 igual a 0. Enquanto i for menor que n. Estamos a ler e então agora aqui podemos adicionar ao primeiro ou ao last. Eu vou adicionar à cabeça da lista, certo? At first, e o value é então o quê? É o scan.nextLine, porque isto vai nos retornar uma string e nós estamos à espera de receber strings, certo? Portanto, neste momento nós agora podemos imprimir a nossa lista, certo? Portanto, ok. Portanto, se corrermos isto, este código, portanto, ele pergunta, por exemplo, duas palavras, certo? E agora damos hello world. E ele imprime-nos hello world. Pronto, portanto, vimos, já funciona. Pelo menos funciona para strings. E agora será que funciona, por exemplo, para inteiros? Por exemplo, não há diferença. O código, eu só estou a repetir para termos a noção que estamos a fazer uma coisa diferente. Certo? Mais uma vez, uma lista agora de inteiros. Uma lista, estamos a percorrer. At first scan. E aqui, next int. Certo? Consumimos a trailing line e imprimimos a variável. Mais uma vez. Aliás, este já não é necessário, só para não estarmos aqui a repetir. Portanto, 3 valores, 1, 2, 3. E ele imprime-nos, ele está-nos a imprimir na ordem contrária, porque lembrem-se que nós estamos a adicionar ao primeiro. Se nós adicionássemos ao último, imprimia pela ordem contrária. Pela ordem de inserção, certo? Então agora imaginemos que nós queremos aplicar uma classe nossa, que nós criamos. Portanto, imaginemos que agora criamos aqui uma classe, por exemplo, point, certo? Point.java, é uma classe pública, pronto. E temos então variáveis x e y, certo? Que é as coordenadas. Temos então um construtor simples,
Portanto, ele agora, para desambiguar isto, this.x igual a this.y, não, peço desculpa, this.x igual a x e o this.y igual a y, certo? Portanto, neste momento queremos também dar um override só à parte do string, portanto é public, retorna uma string to string, ela vai me retornar então simplesmente a lista das coordenadas, certo? Portanto, nós neste momento queremos testar então o ponto, certo? Portanto, test integer point, nós perguntamos quantos pontos, este será os pontos, certo? E então aqui podemos fazer uma coisa assim, point b, a new point, scan dot next int, certo? Isso funciona, sim. Agora podemos simplificar ainda mais isto desta forma, certo? Portanto, adicionamos isso já imediatamente à lista e ao mesmo tempo damos um scan dot next line, certo? Portanto, nós neste momento a nossa lista não é de inteiros, mas é sim de point. Portanto, ele vai nos compilar também automaticamente essa classe point. Portanto, eu tenho a ideia que neste momento já está tudo correto. Também, se não estiver, corrigimos os erros. Portanto, ele está-se a queixar de... ok. Ok. Pronto. Eu percebo que isto não... Por exemplo, isto é mais confuso, mas é só pelo facto de estar a poupar uma linha. Portanto, 2 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, ok, já percebi qual é que era o... Ok. Portanto, eu deixei, vocês estão a ver o risco aqui dos next lines, uma pessoa tem que prestar atenção a isso, e eu agora cometi esse erro de deixar aqui este next line, portanto, ele leu-me na mesma as N linhas, certo? Uma, duas, e depois eu como tinha aqui este next line a seguir, ele leu-me outra next line, mas já não a considerou, certo? Portanto, se eu mover isto, já resolve isso aí, né? Certo? Portanto, 2, 1, 2, 3, 4. Pronto. Portanto, mais uma vez, está desta forma que eu estou a adicionar ao topo da lista, certo? Portanto, neste momento já vimos que isto funciona. Scan, ok. Portanto, podemos então fechar. Claro, neste momento, como também já terminamos o programa, não há problema. Portanto, já vimos como é que utilizamos classes. Portanto, nós aqui estamos a criar uma nova instância de sempre de uma classe, certo? Deste tipo, e é um tipo genérico, portanto, nós estamos a passar o tipo que nós quisermos, certo? Não há problema. Portanto, agora, nós com isto, com uma lista ligada, podemos implementar várias estruturas. Podemos implementar, por exemplo, conjuntos, certo? Podemos implementar algo na lista que é, por exemplo, ver se a lista tem elementos, e um conjunto é implementado com listas, e se a lista tiver aquele elemento, não adicionamos. Se tivermos, adicionamos ao conjunto. Podemos implementar filas, certo? Que é adicionar ao fim da fila, certo? Add last, e pode ser como uma linked list. Podemos criar pilhas, podemos criar priority queues, podemos fazer muitas estruturas de dados com uma linked list. Por exemplo, um mash table, se vocês não têm essa ideia, mas o mash table no fundo é uma lista ligada, onde em cada nó temos também uma lista ligada de variáveis. E aquilo basicamente calculamos a certa posição na lista que nós queremos, né? E vamos a esse índice e procuramos nessa lista até encontrarmos uma variável com esse nome, certo?
Portanto, saber fazer uma lista ligada abre-vos um mundo inteiro de possibilidades em termos de estrutura de dados. Portanto, uma delas é uma pilha. Ou seja, já todos sabem como é que funciona uma pilha. Eu adiciono sempre elementos ao topo da pilha e quando retiro elementos estou sempre a retirar elementos do topo da pilha e não ao último, certo? Portanto, push adiciona-me um elemento ao topo, pop tira-me um elemento de topo e top permite-me ver o elemento que está no topo. Portanto, podemos fazer então uma interface para isso, certo? Por exemplo, chamada stack. Uma interface porquê? Porque a nossa ideia é nós temos algo onde definimos esse tipo de abstrato de dados e depois podemos implementar como nós quisermos. Podemos implementar pilhas com listas ligadas, com listas duplamente ligadas, podemos implementar pilhas com arrays, portanto temos essa liberdade. E esse é o objetivo das interfaces. Portanto, mais uma vez, chama-se uma interface. A interface é, por sua vez, pública, já por default, mas eu estou mais uma vez aqui a reafirmar que é pública. Pode ser também privada, mas não se vê muitas vezes interfaces privadas. Portanto, public. E nós agora podemos fazer uma stack só de inteiros, certo? Podemos fazer uma coisa assim, pop. Int top, retorna-me o topo, certo? Certo? E que me diz se está vazio ou não. Portanto, isto é uma pilha de inteiros. Ora, nós agora perdemos tempo a implementar uma pilha de inteiros e agora queremos fazer uma pilha de strings. Temos voltado outra vez do zero. Fazer outra interface. Então, para isso, podemos fazer uma interface genérica. Mais uma vez, eu vou usar aqui, por exemplo, este S, só para vocês terem noção que é algo diferente. Não precisa sempre um T. Portanto, um tipo genérico. E aqui o pop vai-me retornar este tipo. Portanto, vai-me retornar S. Top vai-me também retornar S e push recebe um S. Certo? E boolean o isempty é sempre isempty. Certo? Pronto. Portanto, nós neste momento podemos implementar esta estrutura, por exemplo, com listas ligadas. Certo? Portanto, aqui stack list. Certo? É uma classe pública e então que implementa a nossa stack. Mais uma vez, a nossa stack é genérica, certo? Portanto, a nossa stack list também terá que ser genérica, porque vamos utilizar esses métodos. Portanto, nós temos obrigatoriamente de implementar todos estes métodos, portanto, eu vou já colocá-los aqui nesta classe. Só para termos então uma ideia, nós vamos ter aqui uma private singly linked list de tipo S, que se chama stack. Não precisamos guardar aqui tamanho da pilha, porque esta classe single linked list já tem esse tamanho. Portanto, estamos aqui a poupar trabalho. Portanto, o construtor é um construtor simples, certo? Basicamente é stack. E agora dizemos que stack é igual singly linked list. Portanto, nós neste momento já temos o construtor que cria a nossa estrutura. E então queremos agora implementar os métodos, certo? Portanto, vamos só implementar primeiro o top, só para termos a noção, que é um método simplesinho de implementar. Portanto, basicamente o top vai-nos retornar o primeiro elemento da lista, certo? Nós aqui, se consultarmos o single linked list, eu vou pôr aqui de lado, se consultarmos o single linked list, deixem-me pôr antes deste lado, se consultarmos aqui o single linked list, ele tem um método que faz precisamente isso, de retornar o primeiro elemento da lista, que é o getFirst. Portanto, podemos simplesmente return stack.getFirst, certo? E ele retorna-nos o primeiro elemento da lista. Portanto, o top já está. Certo? Portanto, estão a ver que é relativamente simples, tendo já uma estrutura bem feita, que é a lista. Pop. Nós no pop queremos retirar e retornar o primeiro elemento da lista. Portanto, a forma que nós podemos fazer isso é, por exemplo, pegando aqui no remove last, para remover remove first, que é para remover o primeiro elemento. Portanto, podemos fazer stack
remove first, isto remove-nos o nosso primeiro elemento, só que nós não retornamos esse valor, porque o remove first, remove last, retorna um void. Então nós temos que obter primeiro o primeiro elemento da lista. Portanto, S, certo? E o valor, e agora este é, por exemplo, o stack.getFirst, ou como já temos aquele método ali implementado, top. Certo? E então agora podemos retornar esse tal V. Portanto, agora falta-nos então o isEmpty. O isEmpty é simples de retornar, porque é só chamarmos também um return stack.isEmpty. Certo? Portanto, estes métodos são quase imediatos porque a linked list já tem isso. Push. Mais uma vez, o push também, a nossa lista já tem isso. Portanto, é só stack dot add first. Certo? E já temos a nossa implementação de uma pilha utilizando listas ligadas. Portanto, podemos testar, certo? Podemos então agora testar a nossa pilha, fazendo, por exemplo, um test stack. Portanto, isto já não é preciso. E esta classe não precisa de implementar nada, certo? Portanto, vamos aqui ao main. Mais uma vez um scanner para lermos o valor, só para ser mais interativo. Certo? Portanto, vamos agora fazer aqui um sysout testing. Portanto, nós vamos agora ver um dos usos da interface. Portanto, nós estamos agora a fazer aqui uma stack de, por exemplo, de inteiros, pode ser. Uma stack de inteiros. E agora aqui, nós, tendo esta interface, portanto, estamos a dizer que vamos buscar um tipo de dados. O tipo de dados que iremos trabalhar é o stack, que é este tipo aqui, especificado pela interface, certo? No entanto, a implementação desse tipo, o construtor que nós iremos utilizar e a implementação, será pelo nosso stack list, certo? E é isso é a forma que nós temos de implementar. Portanto, não precisamos especificar aqui qual é que é o tipo, porque é o mesmo tipo que aquele. Portanto, basicamente, o que é que isto quer dizer? Nós estamos a buscar o tipo, a criar uma variável do tipo stack de inteiros. Portanto, é este tipo que nós definimos aqui, certo? E que tem estes métodos. Nós sabemos que tem estes métodos e podemos aceder a estes métodos. E só temos estes métodos. E a implementação que nós decidimos utilizar, ou seja, a outra estrutura que serve como uma implementação para este tipo, será o stack list. Portanto, será este aqui que nós ainda acabamos de implementar há bocado. Portanto, que tem estes métodos, certo? Pronto. Portanto, neste momento podemos fazer... Só para termos a ideia de quantos é que vamos estar a ler, quantos valores. Certo? Portanto, nós agora podemos gerar esta lista. Podemos fazer só mais uma vez gerar uma estrutura de dados que receba, uma função que receba essa estrutura, portanto stack, e vai receber aqui o tamanho e vai receber o scan para poder ler, certo? Portanto, mais uma vez, vamos gerar esta função. É mais private porque não há necessidade nenhuma estarmos a abrir ao público essa função. Portanto, vai receber então aqui, reparem que eu não preciso de fazer isto. Não tenho que fazer isto, certo? Aliás, isto é um erro o que eu estou aqui a fazer. Porquê? Eu aqui estou a dizer que ele está à espera de receber um stack list. Mas não, o que ele está à espera é receber a stack. Portanto, ele trata isto como o tipo, certo? E não se queixa porque ele está à espera não deste tipo aqui, não da implementação, não da forma como está implementada, mas está à espera do tipo de dados, que é uma stack. Certo? Portanto, agora int n, que é o tamanho, e o scanner scan.
Portanto, neste momento agora vamos pedir a sequência, certo? E não se preocupem que no final do workshop todo irá também, vocês podem consultar isto tudo no repositório. Igual a 0, enquanto i for menor que n. Certo? E podemos então fazer stack.push de nextInt. Ou seja, neste momento eu estou aqui a fazer o push, certo? Ele está-me aqui a buscar este valor aqui. Está-me a buscar esta função. Só que como esta função está especificada que está a ser implementada pelo stacklist, ele está-me a correr esta função aqui do push, certo? Portanto, não há diferença se eu estou a implementar com o stacklist ou com outra estrutura, porque eu sei sempre que utilizo o push. E não me interessa como é que o push funciona, só sei que eu posso utilizar. Ok? Portanto, neste momento podemos imprimir a lista para vermos como é que está. Certo? E podemos, por exemplo, utilizar funções como... Todas as funções que estão na interface podemos agora também utilizá-las, certo? Por exemplo, o top. Só para... Ou seja, se nós agora testarmos isto, portanto, está-se aqui a queixar do tipo de retorno, ele não retorna nada. Portanto, se testarmos agora aqui isto, e só precisamos compilar o test stack, e agora corrermos, quando queremos testar, por exemplo, 4 valores, sequência 1, 2, 3, 4, e a nossa stack list é, portanto, ele está aqui a dar erro, tem a ver com o toString, sim. Isto porquê? Porque nós esquecemos de implementar esquecemos de implementar o toString. Só, pronto, eu por acaso esqueci-me desta vez. Pronto. Override public string to string, e basicamente isto é só return stack toString, certo? Que é aplicar o toString que está na stack, na stack list, certo? Ou à stack. Pronto. Portanto, o que vocês estão a ver aqui, isto é basicamente uma referência para uma posição de memória, certo? O tipo e a posição. Por isso é que vocês não conseguem fazer estas comparações, né? Portanto, mais uma vez, 4. 1, 2, 3, 4. E ele imprime pela ordem correta de uma pilha e o top é o 4. Portanto, está implementado utilizando listas, mas nós podemos implementar esta interface de outras formas. Por exemplo, podemos até implementá-la utilizando arrays, certo? Que era supostamente vocês antes de, por exemplo, em C, antes de terem acesso a structs, se calhar implementavam pilhas com arrays, né? Portanto, public class Java, e nós então, para um array, o que é que nós precisamos? Portanto, o array, ele é, mais uma vez, um tipo genérico, certo? Que implementa a nossa stack. Pronto, vocês repararem, ele está-se aqui a queixar, está a dizer que este método, esta classe, tem que implementar obrigatoriamente os métodos que estão aqui na lista. E ele tem aqui implementado. Portanto, neste momento ele já não se está a queixar do tipo da classe. Portanto, precisamos então de um private size. Portanto, nós temos aqui nós temos o nosso array, né? E o nosso array tem tamanho n, que é o tamanho máximo. No entanto, nós temos que saber onde é que estamos neste momento até preenchido. E para isso este size vai-nos estar a dizer, por exemplo, num array desta forma, se calhar o size são só estes elementos, só tem estes elementos preenchidos e o outro elemento está vazio. Portanto, o size diz-nos isso, diz-nos o tamanho real da stack e não o tamanho do array. E portanto, vocês agora estão a pensar, para fazermos o array basta fazer uma coisa assim, private s, certo? Stack.
Ora, isto não é possível. Não é possível porquê? Porque isto não é um objeto. Um array, por exemplo, int, desta forma, isto é um objeto. No entanto, este S não é um objeto. Este S é simplesmente um tipo de dados. E o compilador não consegue interpretar isso como sendo um objeto. Então nós temos que utilizar uma classe específica do Java, que vem incluída no Java Lang, que é o object. Certo? O object é a forma. Os arrays inteiros são objetos, são isto, onde o tipo que estamos a utilizar é um integer. Certo? Pronto. Mais uma vez, se vocês não perceberem o que é que está aqui, certo? Se vocês não souberem o que é que está feito, vocês podem fazer Java Object e consultar sempre a documentação do Java e percebem o que é que está aqui feito, que métodos é que vocês têm, o que é que vocês podem fazer e por aí. Ok? Portanto, é preciso fazermos um objeto. Precisamos então agora aqui de um construtor. Stack array. Ele vai precisar sempre do size. Para quê? Para nós podermos inicializar o nosso array. Portanto, estamos a inicializar um array de objetos. Ok? Portanto, o top é simples de fazer. Basta fazer return, ver se está vazio, certo? Ver se está vazio e se estiver vazio, retornamos null, porque não existe nada. Se não estiver vazio, vamos retornar o stack de size -1. Certo? Size -1 porquê? Porque a nossa lista vai estar a crescer nesta direção. Certo? Ou seja, o primeiro elemento vai ser este, e depois este, depois este. Ou seja, o top vai ser sempre este elemento, o último elemento na lista. Ok? Podíamos fazer ao contrário, começar da última posição para a primeira, mas assim, eu pelo menos prefiro fazer assim, começar da posição 0 e ir aumentando numa forma normal de percorrer um array, certo? Ora, se vocês repararem, ele está-se aqui a queixar de alguma coisa, que é o tipo. Ele não consegue converter o objeto para este tipo, certo? E esse é o problema dos objetos, vocês não têm forma de retornar este tipo de objeto. A forma que vocês têm de fazer isso é fazer um cast. O casting é fazer isto, por exemplo, S. Certo? Vocês lembram-se que às vezes, por exemplo, vocês querem converter, por exemplo, uma divisão double para inteira, vocês podem fazer isto. Certo? Isto é o casting. Vocês também já de C utilizavam isso. Basicamente vocês têm que perceber que é isto retorna algum objeto e ele converte esse objeto para o tipo S. Para o tipo genérico S. Portanto, pop. Mais uma vez, precisamos sempre de verificar se está vazio. Certo? Precisamos sempre de verificar se a lista, se a pilha está vazia. E se a pilha estiver vazia, não fazemos nada. Ok? Se a pilha não estiver vazia, nós então vamos retirar, vamos ter o primeiro elemento da pilha, certo? Que é fazer o top. Portanto, top. Vamos então decrementar o i. Porquê? Porque já lemos, decrementar o size. Porquê? Porque nós, se temos esta posição e depois agora temos esta posição e esta posição, sendo esta aqui o top, né? Nós depois de a lermos, já guardamos o seu valor, já não precisamos mais dela, então um size tem que decrementar, certo? Portanto, size menos. E então agora definimos o seu tamanho, stack size igual a null. Size stack size menos. Porque isto é a última posição, nós queremos sempre ignorá-la, certo? Então, a forma que nós temos de simplificar ainda mais isto é, por exemplo, fazer mais uma vez o casting. Nós temos a certeza que não está vazio. Stack menos size e stack
size igual a null. Portanto, isto vai estar a eliminar essa posição, certo? E agora damos return n. Porque isto aqui está-nos a diminuir o tamanho e nós agora queremos essa posição do size menos 1 e a última posição do size menos 1 que ainda está aqui como top, certo? Portanto, não sei se me estou a fazer entender, mas basicamente é isto. Vocês têm uma pilha, certo? E têm o valor 1, 2, 3. O tamanho dessa pilha, certo? O tamanho dessa pilha é 3. Portanto, size é 3. Vocês querem aceder ao último elemento. Então têm que fazer o stack size menos 1. Por serem o array da posição 3, a posição 3 é esta posição aqui, certo? Esta posição aqui. Esta posição não existe, portanto tem que ser o size menos 1. Nós neste momento então estamos a fazer a mesma coisa, estamos a fazer o top. No entanto, estamos automaticamente a decrementar o size. Portanto, deixa de ser 3, passa a ser 2. Certo? Portanto, a posição, lembrem-se sempre que aqui esta é a posição 0, esta é a posição 1, esta é a posição 2. Ok? Portanto, eu aqui estou a consultar a posição stack size menos 1 e ao mesmo tempo estou a decrementar, antes de fazer essa operação, antes de consultar o último valor, a decrementar o tamanho da nossa lista. Certo? Portanto, automaticamente passa de 3 para 2. E eu quando consulto aqui o 2, estou a consultar este valor aqui, este 3. Certo? E depois digo que esse valor é nulo. Ou seja, isto aqui é nulo porque eu quando estiver a percorrer aqui não encontro nada, quer dizer que este valor já não pertence à lista. Certo? É isso que eu estou a fazer. Só para vocês perceberem, não sei se me estava a explicar bem. Portanto, já temos isso tudo. Falta fazer então um push. Vamos só fazer aqui o isEmpty, que é simples de fazer. O push. Portanto, temos que ver, primeiro, como é um array de tamanho fixo, nós temos que ter a certeza que não estamos a adicionar mais do que o array pode conter. Portanto, temos sempre que fazer esse teste, que é if size for igual a... Ou seja, chegarmos ao nosso limite, não fazemos nada, porque não podemos fazer mais nada. Caso ainda não tenhamos chegado ao limite, fazemos então um stack do size é igual a val, certo? E depois incrementamos então o size. Ou podemos fazer isso logo aqui. Ok? Portanto, isto é o push. E fazemos também já agora o toString, para depois vermos como é que aquilo funciona. Então, a diferença é que desta vez isto já temos que implementar como foi lá da outra vez para a lista, certo? Em S é igual asterisco igual a 0. Aliás, não, nós temos que imprimir ao contrário, ou seja, nós temos que começar da última posição e depois passar para a posição 0. Portanto, nós temos que começar da última posição válida, portanto, size, menos 1, que é a primeira posição na lista, certo? Enquanto o i for maior ou igual que 0, e menos. Vamos decrementar o i. E então depois fazemos s mais igual ao stack de i. E temos agora que dar aquela vírgula, portanto, if i for maior que 0, s mais igual a vírgula. Pronto. Portanto, agora já terminamos a percorrer a pilha, podemos fechar e podemos retornar. Pronto. Portanto, neste momento já implementamos na mesma uma stack, só que em vez de utilizar listas, utilizamos arrays, certo? Portanto, utilizamos na mesma o mesmo tipo abstrato de dados, só que desta vez estamos a implementar com arrays. E podemos então agora testar na mesma isto e ver se funciona. Portanto, test stack. E neste momento esta está aplicada para listas, certo? E agora fazemos, só para comparação, um testing stack
with array. Certo? Portanto, aqui, mais uma vez, precisamos de perguntar o tamanho. Sysout how many. E agora, neste momento, temos que criar uma stack. Só que, como é o mesmo tipo, podemos reutilizar este stack, certo? A única diferença é que vamos voltar a instanciar esta referência, ou seja, vamos estar a desalocar tudo o que está lá dentro e voltar a alocar essa memória, ou seja, tirar tudo o que está lá dentro nessa posição. Só que desta vez a implementação que escolhemos é o stack array. E passamos o n, ele cria, e fazemos o mesmo, test stack n e scan. Portanto, não precisamos de mudar nem a nossa variável, não precisamos mudar o tipo e não precisamos mudar aqui esta função de teste. Certo? Esta é, sem dúvida, uma das vantagens das pilhas. Né? Das pilhas não, das interfaces. Portanto, deixem-me só ver aqui. Return n. Em que linha é que foi? 15. Ok. Ok. Portanto, no n é val. Ok. Ele está-se a queixar que. Ele está-se a queixar aqui do tipo, que tem que ser. Que eu só tenho aqui que dizer. Estou a especificar. Uma vez sendo uma classe genérica, né? Eu tenho sempre, quando a crio, especificar aqui pelo menos operadores genéricos. Não preciso especificar qual é que é o tipo, porque ele não lhe dando o tipo, ele vai buscar o tipo da variável, né? Que é integer. Mas tenho sempre que dar esses sinais, né? Portanto, esta vez já não se deve queixar e podemos executar. Portanto, este é o teste com linked list. Portanto, 2, 1, 2. How many? 2 também. 1, 2. Portanto, é exatamente o mesmo resultado. Aliás, nós agora, neste momento, e podemos, sendo genérico, podemos até colocar outras variáveis, certo? Podemos pôr pontos, podemos pôr o que nós quisermos. Portanto, vocês estão a ver que com esta implementação, com este tipo de dados que é uma stack, nós podemos depois definir como queremos implementar à nossa liberdade, ou seja, nós temos a liberdade de decidir qual a melhor estrutura para implementar este tipo de dados e uma vez que implementamos sempre esta API do tipo de dados, qualquer utilizador que utilize nunca precisa de saber se isto se chama get first, se é um array, se é no que é, ele só sabe existem estes métodos aqui, certo? Existe esta espécie de API e eu simplesmente só chamo isso. O que se é por trás, eu não preciso me preocupar, por isso é que isto funciona para ambos os casos. Ou seja, não temos que mudar uma única linha nisto. Isto é um exemplo muito básico, não é? Que são poucas linhas. Agora imaginemos, às vezes vocês têm programas inteiros, não é? Que vocês conseguem poupar centenas de linhas só pelo facto de terem uma interface. Não é? Portanto, já trabalhamos com interfaces e eu acho que neste momento era interessante pegarmos na parte da herança e vermos um bocado como é que funciona isso da herança. Portanto, antes até de falar de herança, podíamos ver que vocês vão utilizar, e eu gostava sempre de deixar isso, que era, vocês neste momento têm já aprendem a fazer a implementação de listas ligadas da vossa forma, certo? No entanto, o Java tem já por ele várias funções que fazem isso. Uma delas é o list, certo? Portanto, o Java já tem mesmo listas ligadas. Certo? E vocês podem ver aqui que a lista ligada é uma interface, vocês podem depois definir como querem implementar. Se querem com linked list, se querem com array list e por aí. Certo? Mas tem uma que dá muito jeito,
que é o ArrayList, e vamos utilizar aqui bastantes vezes. E vocês podem dar uma vista de olhos antes de irmos para a próxima parte, que basicamente é a implementação de uma lista ligada. Portanto, o ArrayList, vocês estão a ver aqui que extende uma lista abstrata e implementa a lista, certo? Portanto, ele funciona como uma lista ligada. A diferença é que o ArrayList tem a sua própria implementação e vocês têm aqui acesso aos métodos todos que ele tem. Portanto, add index e por aí. Portanto, vocês podem consultar isto, familiarizar-se um bocado com o ArrayList, certo? E no próximo vídeo já iremos estar a implementar uma estrutura que utilize isso. Portanto, neste momento eu também queria dar-vos alguns exemplos de utilizar já coisas feitas pelo Java, porque uma vez é interessante vocês perceberem como é que as coisas funcionam e é fundamental. No entanto, no mundo real, se estando já algo feito, eu, se preciso disso, não vou estar eu a fazer de zero porque já está feito, certo? Portanto, pouco trabalho. E é importante vocês perceberem que existe isso, ArrayList, existem coisas para sets, stacks, queues, hash maps, hash tables. O Java tem todas essas estruturas de dados que vocês estão a pensar implementadas, pelo menos quase todas essas estruturas. Certo? Portanto, vão sempre dando uma olhadela, vão sempre familiarizando e no próximo vídeo iremos já implementar uma estrutura que utilize isso.